E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Pela manhã nós terminamos o capítulo 1 e agora à noite, com a graça de Deus, nós estaremos iniciando as exposições do capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Palavra do Senhor para os nossos corações. Se você não ouviu a mensagem da manhã sobre a cura do leproso, você pode ir lá no canal da nossa igreja e ter acesso à mensagem que foi ministrada pela manhã. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série e se você pegar a sequência, vai ficar melhor para o seu entendimento, né, daquilo que nós estamos falando para vocês. Marcos está contando a história de Jesus e ele está provando para nós que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, e ele vem fazendo isso a partir de vários argumentos, mostrando a autoridade do Senhor Jesus, e nós temos ministrado sequencialmente. Então, eu queria recomendar aos irmãos que vocês possam ir lá, ver as mensagens anteriores e também compartilhar o conteúdo do canal da nossa igreja para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12, a palavra de Deus diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abra a porta à palavra, em nome de Jesus. Ó Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti e da Tua palavra, mas também estamos diante da Tua igreja, da noiva do Senhor, e nós carecemos da iluminação, da direção do Teu Espírito Santo para falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração.
fala no mais profundo do nosso ser, transforma a nossa vida, que nós possamos sair daqui mais apaixonados por Jesus, que nós possamos sair daqui adorando o Senhor, em espírito e em verdade, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, Senhor, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, mantenham a sua Bíblia aberta para a gente ir considerando o texto e tirando dele aqui as lições para o nosso coração. Eu gostaria de destacar algumas coisas à guisa de introdução para a gente poder entender essa perícope. Em primeiro lugar, que o texto que nós acabamos de ler, que abre o capítulo 2, ele faz parte de um segundo bloco de pensamento do evangelista Marcos, que a gente precisa entender para poder começar a tirar as lições do texto. Marcos, a partir do capítulo 2, ele vai mostrar para nós a oposição que foi feita em relação ao Senhor Jesus e ao seu ministério. Dr. William Hendricks, no seu comentário, ele diz que enquanto no capítulo 1 nós temos a glória, nós temos o relato aqui glorioso, no capítulo 2 e a partir do capítulo 2 nós temos a oposição. Capítulo 1 é maravilhoso, você olha Jesus sendo batizado, o testemunho do Pai, das Escrituras, Jesus vencendo Satanás, Jesus curando, operando sinais e maravilhas, expulsando demônios. Capítulo 2, apesar de ter também obras, milagres do Senhor Jesus, é um capítulo onde Jesus vai enfrentar, a partir daqui, oposição. Não é que no capítulo 1 não tinha oposição. A oposição no capítulo 1 é a oposição satânica. O diabo tentou Jesus e procurou derrubar Jesus. Mas a partir do capítulo 2, nós vamos ter a oposição dos homens. E alguém já disse que a gente não sabe o que é pior, se é a oposição de Satanás ou a oposição dos homens. Às vezes os homens são muito mais cruéis, são muito mais hostis em alguns momentos. Talvez seja choque eu dizer isso. Mas você vai ver aqui que Satanás tentou Jesus, mas quando nós olhamos, é claro que Satanás está por trás também, mas quando nós olhamos a oposição dos homens em relação a Jesus, ela parece muito mais severa, muito mais dura, muito mais cruel, como a gente vai ver. Então, é preciso você fazer esse contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas a unidade de pensamento, ela começa aqui no versículo 1 do capítulo 2, e ela vai até o capítulo 3, versículo 6. Então nós temos aqui uma unidade de pensamento no Evangelho de Marcos. Se você olhar, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, nós vamos ter aqui 5 relatos, 5 histórias que Marcos vai nos contar. E a partir dessas histórias ele vai descrever para nós as oposições em relação a Jesus. Então, como eu disse, é um capítulo, é uma unidade de pensamento até o 3, que vai revelar essa hostilidade dos homens. Quando chegar no versículo 6, o resultado é esse aqui, capítulo 3, versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Se você olhar capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, verso 6, nesses 5 momentos que Marcos vai relatar para nós, você vai ver aqui esses líderes, essas autoridades de Israel, primeiro, se opondo a Jesus no coração, eles arrazoavam no seu coração, e Jesus vai entender isso aqui. Ele, como Deus, como onisciente, como aquele que conhece a cada um de nós, eles estavam pensando lá no coração, e Jesus já sabia que eles estavam conspirando contra ele, que eles estavam se opondo a ele.
Depois eles vão se opor a Jesus, mas eles vão falar com os discípulos. Em seguida, eles vão falar com o próprio Jesus, e depois eles vão enfrentá-lo, e eles vão tramar, eles vão se reunir para matar o Senhor Jesus. Então, com isso em mente, meus irmãos, que eu gostaria que a gente pudesse ir lendo o texto e tirando dele aqui algumas lições. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que nós não podemos perder de vista qual o propósito de Marcos quando ele escreveu o Evangelho, e principalmente quando ele vem aqui relatando esses milagres, esses eventos e toda essa história. Qual é o propósito? Eu tenho dito por A mais B, é repetitivo, mas tem que ser assim mesmo para você ir guardando. O propósito dele é provar que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. É provar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. E aí ele provou isso, mostrando Jesus, a autoridade de Jesus sobre Satanás. Ele vence Satanás. A autoridade de Jesus para ensinar. A autoridade de Jesus para curar. A autoridade de Jesus para expelir demônios. A autoridade de Jesus sobre as pessoas. Ele chama os primeiros apóstolos com autoridade lá no Mar da Galileia e eles vêm. A autoridade de Jesus sobre um leproso, que era algo que os judeus, a mentalidade judaica entendia que só Deus podia curar um leproso. Então, a autoridade de Jesus curando aqui o leproso. E agora, no início do capítulo 2, alguns estudiosos dizem que já no episódio do leproso, Marcos vai mostrar que Jesus tem autoridade, que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, que ele é Deus, porque ele tem autoridade para perdoar pecados. Então ele não só cura, ele não só expulsa demônios, ele não só tem autoridade para convocar os seus primeiros apóstolos, ele não só tem autoridade sobre a lepra, mas agora como Deus, e é isso que Marcos está querendo provar para nós e provando ali para os romanos, como Deus, ele tem autoridade, só ele tem para perdoar pecados. Ninguém mais, só Deus tem autoridade para perdoar pecados, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso no momento oportuno. Então, como eu disse, não perca isso de vista. Se você perder isso de vista, você não vai entender o Evangelho. Você vai ficar perdido com os atores aqui coadjuvantes da cena, e você vai perder o principal, que é Cristo. O Evangelho aponta para Cristo. Nós não podemos ficar encantados aqui com o leproso, ou no caso do texto que nós lemos, com os 4 homens. Quem não já viu mensagem sobre esse texto, né? E a ênfase é sobre os 4 homens. Né? É um texto assim que eu já vi muito pastor pregando, um sermão motivacional, para ensinar o povo a ter garra, a correr atrás dos seus objetivos e tal. E aí mostra esses 4 homens ajudando aquele paralítico. Não tem nada a ver. Esse texto está aqui não para ensinar técnicas empresariais ou motivacionais. Esse texto está aqui não para que a gente venha olhar para o paralítico ou para os 4 homens, pura e simplesmente, mas esse texto está aqui para dizer assim: o Jesus que você adora, o Jesus que você veio nesta noite aqui louvar, é de fato Deus, porque somente Ele perdoa pecados. Esse é o objetivo. Entendeu isso aqui, meus irmãos? Você entendeu o Evangelho, você entendeu qual é o propósito de Marcos, e você não vai se perder aqui com os detalhes que não são relevantes, tá certo? Então vamos, à medida que a gente for lendo o texto, nós vamos explicando e aplicando para a nossa vida. Eu espero em Deus que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, e que a palavra do Senhor possa fazer diferença no meu e no seu coração. O texto começa dizendo o seguinte: dias depois, eu também já ressaltei isso, que essas informações temporais ou geográficas, nem sempre elas são exatas dentro do contexto. O Evangelho ele não foi escrito numa ordem cronológica, temporal, ele é um relato teológico. Então, em alguns momentos, essas informações elas têm a ver com o contexto, em outras não.
não sabemos que dias foram esses, dias depois. Os estudiosos querem crer que o texto estaria fazendo referência ao versículo 38 e 39 do capítulo 1. O contexto seria o ministério de Jesus na Galileia. Ele havia saído para ministrar na Galileia, versos 38 e 39 do capítulo 1. E agora ele, após ter curado esse leproso, que não é a única cura que Jesus fez no ministério da Galileia, Marcos aqui está pensando uma cena, chamando a atenção para um episódio, porque ele tinha um propósito específico. Dias depois, não necessariamente após a cura do leproso, mas naquele contexto do ministério da Galileia, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Cafarnaum é aquela cidade que Jesus fez o seu quartel-general. Ele pegou Cafarnaum como a cidade base para o seu ministério, quando ele foi rejeitado em Nazaré. Ele havia pregado na sinagoga de Nazaré, e aí ele foi rejeitado na sua própria casa, entre os seus, e ele vai para Cafarnaum. A grande questão aqui é o seguinte: que casa era essa que Jesus estava? Os exegetas, eles têm opiniões diferentes, e até um tempo desse surgiu aí no YouTube um pastor famoso dizendo o seguinte, que Jesus era rico porque Jesus tinha casa de praia. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. E a casa de praia de Jesus era uma casa tão boa que dava para juntar muita gente lá. E aí o cara pegou esse aspecto do texto, que Jesus tinha uma casa na praia, que Jesus era rico e que você também deve ser rico, que você também deve prosperar. Tem no YouTube aí, por favor, não vá atrás não. Mas alguns estudiosos entendem que essa casa aqui seria a casa de Jesus, sim. Que Jesus estaria agora em Cafarnaum, tendo uma casa própria, onde ele vai morar com sua mãe e os seus irmãos. Outros dizem que nós entraríamos em contradição, porque Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Então nós não poderíamos entrar em contradição com esses relatos do Evangelho. E o que poderia acontecer aqui? Ou Jesus estava na casa de Pedro, que é a opinião mais aceita, sobretudo pelos teólogos reformados. Por exemplo, essa é a posição do Dr. Augusto Nicodemos, que Jesus, lembra do relato anterior? Jesus curou a sogra de Pedro aonde? Em Cafarnaum, ele estava na casa de Pedro. Então, provavelmente, essa casa aqui não era a casa de Jesus, ele voltou para a casa de Pedro, e ali, estando na casa de Pedro, lembra da multidão, da primeira vez que a multidão estava lá, e Jesus não quis saber daquela multidão, que estava lá na casa de Pedro. Então, provavelmente é a casa de Pedro, ou outra casa de um irmão, de um amigo de Jesus, de um dos discípulos que Jesus está. O ponto aqui é que, para nós não é importante saber se era a casa de Jesus, se era a casa de Pedro, se era a casa de outra pessoa. O ponto aqui é que quando Jesus chegou em Cafarnaum e estava nessa casa, diz o texto que logo ocorreu que ele estava em casa. A notícia vazou. E aí muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Veja, Jesus já tinha deixado Cafarnaum para ir exercer o seu ministério na Galileia, naquele momento em que ele viu que as multidões estavam procurando ele só como um milagreiro. Ele havia curado a sogra de Pedro, e quando foi de manhã, cedinho, de madrugada, ele saiu para orar, foi para um lugar deserto, e aí o sol apareceu, as multidões foram para a frente da casa de Pedro. Pedro sai procurando Jesus e diz: Senhor, olha, todos te buscam, eles estão aí, vamos lá. Ele diz: não, vamos para outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Eu vim para pregar. Eu não vim para estar operando sinais e maravilhas, pura e simplesmente.
Eu vim para pregar. E aí ele vai pregar na Galiléia, naquelas cidades, naqueles povoados. Quando ele volta, essa multidão fica sabendo e vem até Jesus. E o que ele faz? Ele vai pregar. Ele vai ensinar. Ele vai ministrar o evangelho. Um detalhezinho aqui, meus irmãos, já que eu falei da casa de praia, né? O exegeta que disse isso, ele chegou à conclusão porque existe uma ideia, o seguinte: quando diz aqui, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra, o irmão esqueceu que o seguinte, porta aqui traz a ideia de realmente uma casa de uma pessoa rica, porque dizem os estudiosos que somente a casa dos ricos tinha porta. Mas as portas eram, no caso dos ricos, primeiro tinha um pórtico, tinha uma entrada, tinha um espaço, uma espécie de um terreno a mais, e só depois tinha a porta da casa. Rico não gosta muito assim de presença do povo não, né? Então, tinha a entrada lá na frente, um terreno maiorzinho, e aí a entrada da casa, a porta da casa. A ideia aqui é que essa porta, como o povo ficou junto à porta, a ideia aqui é que não era uma casa de rico, era uma casa simples. É portanto que não acomodou todo mundo. Era uma casa que a porta dava para a rua, e as portas que davam para a rua eram dos pobres. Era a casa dos pobres. Então o irmãozinho faltou dar uma pesquisada melhor. Mas o ponto aqui é que o povo afluiu para ali, tantos que nem mesmo junto à porta da casa eles achavam lugar. A rua foi tomada. A frente da casa, eu quero crer que pode ter sido a casa de Pedro, a frente da casa foi tomada. Entrou muita gente na casa, mas também ficou gente do lado de fora. E diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Eu fico imaginando essa cena, meus irmãos, de Jesus anunciando a palavra. Eu estava lendo um comentário e o autor disse assim, é muito interessante você ver na Bíblia algumas posturas, algumas atitudes de Jesus. Por exemplo, no primeiro momento Jesus recusou voltar para encontrar aquela multidão. Agora Jesus está vindo, a multidão chegou e ele não manda a multidão embora, nem tampouco ele sai fora. Ele começa a anunciar a palavra. Por quê? Porque agora ele quer mostrar para aquela multidão a importância da palavra, da pregação. Foi para isso que ele veio como um pregador, ele veio como alguém que iria anunciar a palavra de Deus, e ele anunciava a palavra. Você já pensou que privilégio daquelas pessoas, sejam aqueles que estavam dentro da casa, sejam aqueles que estavam fora ouvindo a palavra do Senhor Jesus? Você já pensou a autoridade, o poder, a unção nos lábios do Senhor Jesus, quando ele ministrava a palavra? O que acontecia ali? Se hoje um pecador, um homem impuro, cheio de defeitos, quando ele ora, quando ele medita na palavra, quando ele estuda a palavra de Deus, quando ele se consagra e ele sobe no púlpito para ministrar a palavra, é algo extraordinário. Imagine na época de Jesus, imagine o próprio Jesus pregando, imagine Jesus ministrando a palavra. Dr. John Stott diz que a pregação é um mistério divino. E ele dizia o seguinte, que a pregação é um mistério porque, primeiro, é o Deus puro, santo, todo-poderoso, usando alguém que é impuro, fraco, um pecador. E a segunda coisa que ele dizia é que a igreja do Senhor está sentada ouvindo um homem impuro, pecador, um miserável, e receber dele aquela palavra como vindo da parte de Deus, e ser tocada, e ser transformada pelo Senhor. Imagine aqui o Deus encarnado, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, naquela casa, num ambiente simples, num ambiente humilde. Isso aqui é uma lição para nós, os pregadores. Talvez você que está me assistindo agora, você é daquele tipo que só quer pregar na igreja. Só quer pregar se for num culto, ou numa cruzada, ou num congresso, mas não prega numa casa.
Pastor Hernandes tem um relato que ele faz, de que um dia ele convidou um pregador para pregar na igreja lá de Vitória, e ele, na verdade, não conseguia falar com o pregador, porque o cara era famoso demais, não tinha nem acesso a ele. Tinha que falar através da secretária. E aí, quando ele disse que era na igreja, né, numa igreja local, a secretária disse: olha, o nosso pastor não prega mais em igrejas, ele só prega em grandes congressos, em grandes conferências. E aí o pastor Hernandes disse: olha, infelizmente, eu quero desconvidar, porque o pregador está mais famoso do que Jesus. Jesus pregava numa casa, Jesus pregava numa sinagoga, Jesus pregava à beira de um poço, Jesus pregava, aonde tinha gente ele pregava. Pregava para uma multidão e pregava para uma pessoa. E nós devemos pregar do mesmo jeito. O mesmo sermão que você prega numa igreja de 1000 pessoas, você tem que pregar numa congregação para 5. O mesmo sermão que você prega numa cruzada ou no Consciência Cristã, você tem que pregar numa casa, numa reunião domiciliar, com a mesma autoridade, com o mesmo poder do Espírito, com a mesma dedicação. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, é esse. Jesus está pregando a palavra e as multidões estão se aglomerando junto à porta. Quando eu li a biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tem um episódio da biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones que me chama muita atenção. Dr. Martyn Lloyd-Jones foi tão usado por Deus no seu tempo, Deus fez algo tão precioso na vida daquele homem, na capela de Westminster, que quando ele chegou ali, e logo estourou a guerra, né, a Segunda Guerra, e a igreja praticamente esvaziou, a cidade de Londres, né, praticamente sofreu muito, e Deus havia revelado para ele de que todos os prédios podiam cair em Londres, menos a capela. E ele era reformado, calvinista, um homem de Deus, mas um homem sensível à voz do Espírito Santo. Então, as igrejas de Londres, elas foram se reunir fora da cidade. Tinha locais de culto. A capela de Westminster continuou funcionando, porque Deus tinha falado com ele que a capela não cairia. E aí, um dia ele estava num culto com alguns irmãos na capela e uma bomba estourou próximo à capela. Abalou as estruturas da capela e ele continuou orando. Ele não parou. Abalou as estruturas, chegou a rachar, e tem na biografia dele, tem a foto do concerto lá da parede da capela. Mas por que eu estou chamando a atenção para o Dr. Martyn Lloyd-Jones? Porque quando ele chegou ali, a capela estava praticamente vazia. E aí ele começou a pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi alcançando vidas, corações. Aquilo ali foi tomando uma proporção de tal maneira que faziam 20 anos que as galerias não eram abertas. E logo tiveram que abrir as galerias e Deus fez uma obra extraordinária naquele lugar. E aquele homem que pregava com tanto poder, com tanta autoridade, de forma expositiva, que um dia ele estava pregando numa igreja, eu não lembro agora se era na própria capela ou se era numa igreja lá no país de Gales. Ele estava pregando e multidões vieram para assistir o culto. Não conseguiram entrar, porque estava cheia a capela. Uns jovens que estavam sedentos da palavra, eles chamaram os diáconos da igreja e disseram assim: olha, nós podemos quebrar a janela, a gente se compromete de consertar a janela, mas a gente queria quebrar só para a gente ouvir o sermão. E aí os diáconos disseram: pode quebrar. Quebraram a janela, os jovens ficaram na janela ouvindo a pregação, e depois do culto eles mandaram consertar. Veja o impacto, o poder da pregação daquele homem. Agora imagine Jesus. É isso que eu quero que você imagine. Imagine o Senhor Jesus pregando. Imagine Jesus hoje aqui em Pirangi, pregando para vocês, ministrando a palavra para vocês. Foi isso que aconteceu ali. Algo maravilhoso da parte do Senhor. E quando Jesus está pregando, ensinando a palavra, que era o seu ministério, diz que alguns foram ter com ele,
conduzindo o paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha que coisa interessante mesmo. Às vezes a gente lê o texto e a gente não para refletir sobre o texto. A gente não gasta tempo com o texto, de meditar, de aprender, a passar mais um tempinho com o texto. Eu sempre gostei de fazer isso. E aprendi mais ainda, e eu queria revelar isso aqui porque ele está indo embora, aprendi mais ainda com o presbítero André, nas exposições de André aqui na igreja. A maneira como André lidava com o texto, você via a intimidade dele. E quantas vezes André me disse que aquele texto da semana, né, André? Você meditava durante a semana, já começava na segunda-feira pensando naquele texto. É assim que a gente tem que fazer. Você lê o texto, comece a entrar na história. Comece a meditar. Se coloque no lugar daqueles personagens. Jesus está pregando, multidão, todo mundo ali recebendo a palavra. De repente, 4 camaradas ouviram do ministério de Jesus, ouviram a respeito dos milagres, das curas, de Jesus expelindo demônios. Jesus aqui, o ministério dele já está tomando uma proporção muito grande. Esses 4 amigos disseram assim: rapaz, nós podemos levar fulano de tal até Jesus. E aí, imagine aí o culto naquela casa marcado para 9 horas, os cabras se atrasaram porque eles vinham carregando um paralítico. Você já levou alguém assim no braço? Pesa. Principalmente se o paralítico fosse assim, meio rechonchudozinho como eu, esses 4 camaradas estavam fritos. Então, pegaram, disseram assim: vamos levar o nosso amigo até Jesus, porque ele cura. Ele já fez muitos sinais, a gente está sabendo aí do relato da Galileia, de tudo. Então, vamos levar. Diz aqui que quando eles chegam, não tinha mais lugar, nem junto à porta, nem ali. E eles observaram, e eles estão trazendo esse homem num leito. Alguns querem dizer aqui que era uma padiola. Uma padiola é um lençol com uma espécie de vara, né? É tipo uma rede. Você pega uma rede e aí você bota uma vara e 2 camaradas levam. Aqui era um lençol. Os 4, cada um numa ponta, botaram o camarada no lençol e vamos levando ele até a presença de Jesus. Chegaram lá, não tinha lugar, a multidão era muito grande. O que eles fizeram? Tiveram a ideia. As casas, naquela época, eram feitas da seguinte forma: você tinha a parte térrea, onde ficava ali os quartos, a cozinha, tudo era ali, e você tinha uma parte superior, o eirado. Ali naquela parte superior, geralmente o teto das casas não era como esse nosso aqui. O teto, ele era plano. Então, eles faziam um teto plano, era uma espécie de salão anexo à casa. Eles faziam um teto plano com argila, com madeira, com palha, e aí eles faziam uma espécie de um salão, onde ali eles conservavam trigo, onde eles guardavam alimentos, e muitas vezes nesse espaço de cima da casa também poderia ter reuniões ali naquele espaço. Então, geralmente as casas tinham esse espaço em cima e uma escada para dar acesso àquele lugar onde o trigo estava, onde estava armazenado a alimentação da casa. Então, esses homens, eles tiveram a ideia: vamos subir. Já tinha uma escadinha, ou da própria casa, ou da casa vizinha, e eles, vamos subir, vamos destelhar aqui, e vamos colocar o nosso amigo diante de Jesus. Agora imagine a cena. Uma multidão ouvindo Jesus pregar, Jesus está ministrando a palavra,
a palavra está sendo pregada com poder, com autoridade, na unção do Espírito Santo. Os homens estão querendo entrar, a multidão não deixa, porque cá entre nós somos muito sensíveis, não é não? Porque nós somos egoístas demais. Chegou 4 homens com um paralítico num lençol e ninguém deu lugar. Ninguém deu lugar. Sabe aquela turma que chega e guarda lugar? Ou que quer sentar na frente, num congresso, numa ocasião importante? Quando a gente traz aqui pregadores mais famosos aqui na igreja, sempre eu tenho um problema, porque sempre tem um cananeu que chega atrasado, mas quer ou sentar no púlpito ou no primeiro banco. Sempre tem. E se a gente não tiver cuidado, ele quer sentar do lado do preletor. Ele quer sentar do lado, quer passar aí na filmagem, tirar foto e tal. Ele não está mais nem aí com quem vai chegar, não está nem aí. É ele que tem que ser o cara que vai ser servido. A multidão não deu bola para esses 4 homens. Eles não tinham mais lugar, eles não conseguiam entrar na casa. Eles tiveram a ideia. Sobe na escada, vamos abrir o telhado e vamos colocar diante de Jesus. Irmãos, deu trabalho. Eles tiveram que subir para cima daquela casa, mesmo que tivesse uma escada, mas vai subir uma escada com um camarada num lençol, totalmente inerte. Eles tiveram que abrir aquele telhado, e como eu disse, não era só questão de madeira, mas tinha o barro, tinha palha, era um serviço que era feito para não dar ali nenhum tipo de vazamento de água. Eles tiveram que destelhar mesmo, é isso que o Evangelho diz. Agora imagine eles em cima destelhando e Jesus aqui embaixo caindo barro. Imagine aquela multidão vendo o barro caindo. Jesus não parou de pregar. Jesus não parou de ensinar. Daqui a pouco veio um presente. Eu li um comentarista, eu não lembro agora qual foi, que ele colocou o seguinte, o tema para esse texto ele colocou assim, um presente para Jesus. Pense num presente. Jesus está pregando, está ali, de repente, lá vem um camarada no lençol do telhado. Né? Parece até alguns pastores aí da internet que estão chegando na igreja, vindo do teto, lá de cima. Né? Chegou o paralítico diante de Jesus. Colocaram ali. Aí o texto diz assim, vendo-lhes a fé. Eu quero crer, eu concordo com alguns estudiosos quando eles dizem o seguinte, tem muitos que dizem, não, Jesus viu a fé só dos 4 homens. Mas eu quero crer que Jesus, quando o texto diz aqui, vendo-lhes a fé, Jesus está vendo a fé dos 4 homens e do paralítico. Porque cá entre nós, você teria coragem também, você já é aleijado, você já está paralítico, e os caras vão botar você em cima de uma casa e descer você no telhado. Você aceitava isso? Você concordava com isso? Tem que ter fé para aceitar um negócio desse, não é não? Passar por toda essa cena. Então diz o texto que vendo-lhes a fé do paralítico, a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, agora o paralítico está diante dele, filho, meus irmãos, hoje de manhã, quando eu falei do leproso, eu falei do toque de Jesus, que é um toque restaurador, é um toque da cura, mas Jesus está restaurando aquele homem, não só fisicamente, mas emocionalmente. Aquele toque de Jesus é terapêutico. Aquele leproso fazia muitos anos, não sabemos quantos anos, que não recebia um toque, alguém lhe estender a mão. E Jesus tocou nele. Aqui, Jesus está olhando para um paralítico, para alguém num leito, e diz assim, filho, ele demonstra carinho, amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Meus irmãos, tem muita gente sofrendo nos nossos dias. Muita gente sofrendo. Pessoas enfermas, pessoas depressivas, e que muitas vezes só estão querendo de nós um toque, uma palavra. Meu filho, minha filha, meu amado irmão,
Eu estou orando por você. Eu estou intercedendo pela sua vida. Conte comigo. No momento de pandemia que nós estamos vivendo, talvez você não possa ir na casa da pessoa. É aconselhável que não vá. Mas num telefonema você pode resolver isso. Numa chamada de vídeo, você pode fazer isso. Jesus tinha essa sensibilidade divina que nós precisamos ter. Essa palavra para aquele paralítico, ela é muito forte. Ela é muito forte. Porque, meus irmãos, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem bens, quando você tem títulos, quando você tem toda uma estrutura ao seu redor, todo mundo quer estar com você. Todo mundo lhe ama, todo mundo lhe abraça, todo mundo lhe dá palavras, lhe dá presente, faz tudo. Mas quando você está numa situação como essa aqui, às vezes nem a família, a própria família não aguenta mais. No primeiro momento, a família está ali cuidando. Passou um ano cuidando de um paralítico, de uma pessoa totalmente inerte. A própria família começa a ter dificuldade. A ter dificuldade. A muitas vezes ficar numa situação que não seria a situação correta em relação àquela pessoa. Jesus chegou para ele e disse: filho, você já pensou quanto tempo talvez fazia que esse homem não escutava mais uma palavra dessa? Da sua própria família. Ele era um peso. Ele é uma carga para aquelas pessoas. E Jesus chama ele de filho. Eu, pesquisando sobre o tema ansiedade, uma das coisas que me marcou muito foi que a grande maioria dos líderes religiosos, eles morrem de depressão. Começa com ansiedade, daqui a pouco vai para a depressão. Por quê? Porque, por exemplo, um pastor, a pesquisa que eu vi era mais entre os padres. Mas, por exemplo, um pastor ou um padre, ele tem um ministério em uma igreja ou numa catedral, e ele tem ali 200 membros, 500 membros, um pastor presidente de uma convenção, de uma igreja, e todo mundo ali no dia a dia está com ele. Todo mundo quer falar, quer um aconselhamento, quer dar uma palavra. No aniversário do pastor, as sociedades internas dão um presente e tal, aquela coisa. Mas quando ele fica velho, quando ele se jubila, às vezes ele não recebe visita nem da família, nem um telefonema. Porque chegou outro pastor novo, chegou outro pastor que prega às vezes melhor do que o anterior, e aí a igreja já esqueceu do primeiro. Já esqueceu do primeiro. Eu visitei um seminário católico, e uma das coisas que me chamou a atenção naquele período de pesquisa foi que tinha uma ala no seminário só para os padres, a velha guarda, que já estão encostados, e não podia nem ir lá. Muitos deles tristes, depressivos, porque no caso deles é pior ainda, que eles não têm mulher, não têm filho, às vezes não tem mais nenhum parente vivo, está lá velhinho, com 80, 90 anos. Já pensou como é que fica o coração de uma pessoa dessa? Aí de repente chega alguém e diz assim: filho, meu amado, lembrei de você. Eu disse que ia abrir um parênteses, mas vou abrir um segundo. Eu estou ligado no relógio, viu? Os irmãos que são aqui da nossa igreja, vocês lembram do pastor Enoque? Pastor Enoque José de Araújo, fundador dessa comunidade, pastor dessa igreja por mais de 20 anos. Pois bem, pastor Enoque hoje está enfermo. Pastor Enoque hoje está em casa. Pastor Enoque hoje está com dificuldade até de se locomover. Ele queria vir para o culto há uns domingos atrás, mas ele deve estar até acompanhando. Mas pastor Enoque está com um problema seríssimo nas pernas dele, que ele está impedido de se locomover sem a ajuda de alguém. Você já pensou como é que fica o coração dele? Você já pensou os anos que pastor Enoque passou nessa igreja? Uma igreja que chegou a 500 membros, 2 cultos, plantou várias igrejas, um ministério de mais de 30 anos, e de repente agora num apartamento com a esposa. E se ele não receber, meus irmãos, nenhum telefonema nosso, nós estamos sendo cruéis, criminosos com uma pessoa dessa.
aquele homem chegou diante de Jesus e Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui é o centro do texto, é o foco que Marcos quer dar para nós. Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus faz isso? Algumas coisas a gente pode conjecturar e fica também para o debate depois do culto. Primeiro, alguns exegetas, eles vão dizer o seguinte, que Jesus, quando olha para aquele paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados, é porque ele entendeu que a doença daquele homem era resultado do pecado. Tinha uma ligação direta com o pecado. Assim, muitos teólogos hoje, da linha de confissão positiva, quer dizer o seguinte: você está doente, você está em pecado. Então, você tem que ser perdoado, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que confessar seu pecado, porque se você está doente, você está em pecado. Essa turma, mais ou menos, que interpreta dessa forma aqui. Está doente, você é aleijado, você bateu o carro, ficou aleijado, ou você perdeu um braço, perdeu uma perna, alguma coisa. Está com dor de cabeça, alguma coisa é pecado. É porque você está em pecado. Então você tem que confessar logo o seu pecado para essa maldição ir embora de você. É claro que nós não cremos nisso. É claro que nem toda doença tem relação com algum pecado que nós cometemos. Nem toda doença. O livro de Jó está aqui para provar o contrário. Agora, isso não quer dizer que a doença não seja consequência do pecado original. São coisas diferentes. Nós adoecemos, nós ficamos doentes, nós enfrentamos tudo isso por causa da queda. Mas não necessariamente por causa de pecados específicos ou dos pecados que nós venhamos a cometer. Então, primeiro nós precisamos ter muito claro isso. Por que eu fico doente? Eu fico doente não necessariamente por causa de pecados específicos, mas eu fico doente porque eu sou um pecador, consequência da queda, consequência da minha natureza pecaminosa. O meu corpo, ele se corrompe. Então, naturalmente, eu vou adoecer em algum momento da vida. Naturalmente. Agora, é fato que a Bíblia também mostra que existem casos em que a pessoa está enferma por causa de pecados na vida dela. Isso é um fato. Aquilo que os teólogos chamam de doenças ramatiogênicas. Doenças como consequência do pecado. Por exemplo, você participa da ceia do Senhor indignamente. Não tenha dúvida, você pode adoecer e adoecer a ponto de vir a morrer. É isso que a Bíblia coloca. Então tem muita gente que brinca com isso. Está no pecado, está fazendo tudo que é errado, contrariando a palavra de Deus, mas chega na igreja para não ficar feio, porque fica, né? De repente a bandeja chegou a você, você não vai tomar, aí você diz assim: não, eu vou tomar aqui, que é para o irmão não ver que eu estou em pecado. Aí você toma. Não tenha dúvida, a Bíblia coloca que em alguns casos, Deus pune essa pessoa adoece, em alguns casos pode adoecer mortalmente. Então existem casos na Bíblia que tem a ver com pecado. Aqui, meus irmãos, nós não temos certeza do que Jesus está colocando aqui. Por quê? Porque quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, ele pode estar fazendo referência a uma situação dessa, em que esse homem é paralítico porque ele pecou, porque ele cometeu alguma transgressão, e aí por isso que Jesus primeiro está perdoando o pecado dele, para que ele seja curado. Ou como a grande maioria dos intérpretes reformados entendem, e eu acredito que esteja mais correto, o que Jesus está fazendo aqui é mostrando qual é a prioridade do seu ministério. Qual é a prioridade do ministério de Jesus? É a pregação do Evangelho, é a ministração da palavra para o perdão dos nossos pecados.
Então, muito mais importante do que a cura, muito mais importante do que um milagre, muito mais importante do que você ser restaurado, é você ter os seus pecados perdoados diante de Deus. Sabe por quê? Eu posso orar por você e você ser curado, e você ser restaurado, e daqui a, no máximo, 50 anos, ou estourando 100 anos, você está no inferno. De que adiantou aquela cura? De que adiantou aquela restauração? De que adiantou aquele milagre? Então, muito mais importante do que o milagre em si, do que a cura em si, é o perdão de pecados. Aí Jesus estaria mostrando a prioridade. Qual é a prioridade? Perdoar os pecados. Então ele coloca para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. É a prioridade. É claro que Jesus tem um propósito. Ele está suscitando aqui o arrazoado dos líderes religiosos. Então Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. É a nossa prioridade. Oh, meu amado irmão, em nome de Jesus, aprenda isso, guarde isso no seu coração. Porque o contexto da igreja brasileira é um contexto muito difícil, onde nós invertemos as coisas, onde as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que é periférico do que com o essencial. Deus cura hoje? Cura. Deus pode restaurar pessoas? Pode. Mas isso não é o evangelho, não é a prioridade do evangelho. A prioridade do evangelho é exatamente fazer com que o homem seja perdoado dos seus pecados, que ele tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que assim ele vá para o céu. Ele vai para a presença de Deus. Aí você diz: mas pastor, então por que Jesus operava milagres? Jesus operava milagres exatamente para autenticar a mensagem, para provar a sua autoridade, e foi assim na vida dele e dos apóstolos, mas não era o ponto principal do seu ministério. O ponto principal do seu ministério era a pregação, uma pregação que produzia arrependimento e perdão de pecados. Daí essas igrejas que colocam como ênfase cura divina, libertação, milagre, estão completamente equivocadas. Completamente equivocadas, porque esquecem do essencial, que é a pregação do evangelho para remissão dos pecados. Então Jesus estaria dando a prioridade. Mas aí o texto continua, para a gente caminhar aqui para a conclusão. Diz assim: mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Veja, meus irmãos, como eu disse, aqui é o ponto central deste capítulo, desta passagem. É aqui onde Marcos estava querendo chegar. Jesus, quando se dirige àquele paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados, e suscita esse arrazoado no coração dos líderes, Jesus tem o propósito de se revelar como Deus. Porque eles não estão errados não no que eles estão dizendo. Eles estão errados na atitude que eles vão tomar de se opor a Jesus, de não aceitar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Mas na teologia deles, no pensamento teológico deles, eles não estão errados. Porque é isso mesmo, só Deus pode perdoar pecados. Todo o Antigo Testamento mostra isso. Nós poderíamos ver alguns textos, mas eu queria chamar a sua atenção para um único texto. Vá lá para Êxodo 34. Dá uma olhadinha aí. Êxodo 34. Eles não estavam errados. Tem Êxodo 34, tem Salmo 103, lá pelo verso 12. Tem Isaías, capítulo 1. Mas esse aqui de Êxodo 34 eu acho que é suficiente para nós. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo,
e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, os escribas não estão errados, não. Diz assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, ele está blasfemando. Só que Jesus não estava blasfemando porque ele é Deus. E é esse o ponto de Marcos. É isso que Marcos está dizendo para a igreja lá em Roma, está dizendo para mim e você, Jesus é Deus. Eu não estou contando a história de um homem pura e simplesmente, eu estou contando a história de Deus para vocês. Jesus de Nazaré, o filho de Maria, é Deus. Ele perdoa pecados, ele tem autoridade não só para ensinar, para expulsar demônio, para curar, para fazer sinais e maravilhas, ele tem autoridade para perdoar pecados. E os escribas, eles fizeram a análise bíblica corretíssima. Eles estão ali avaliando a pregação. E abrindo um parênteses, meu irmão, cuidado quando você for numa igreja para avaliar a pregação. Essa não é a atitude, esse aqui não é o ambiente. Não estou dizendo que a pregação não deva ser avaliada, sim. Que aí o cara vai estar pregando heresia, você vai engolir. Mas eu estou dizendo que cuidado com essa disposição do seu coração. Aqueles escribas estavam ali, os líderes religiosos, e você vai ver isso agora no Evangelho, eles vão ouvir Jesus, não porque eles querem a palavra, não porque eles estão sedentos pela palavra, mas porque eles estão procurando um erro, eles estão avaliando, eles estão querendo pegar Jesus no contrapé. Nós que pregamos, nós que estudamos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma vez eu ouvi o Dr. Augusto Nicodemos dizer algo que me marcou muito. Achei muito bonito da parte dele isso. Ele disse que a coisa mais difícil para ele como pastor, e ele dizer isso, está abrindo o coração, é muito interessante, é sentar para ouvir alguém pregar. Porque quando um pastor senta para ouvir alguém, os presbíteros aqui que pregam, os irmãos que ministram, a própria irmã Norma que dá palestra também e prega, quando você senta para ouvir alguém, eu estou pregando aqui, você já está fazendo um sermão aí, não está não? Você já está vendo assim, rapaz, isso aqui, o pastor esqueceu esse ponto, eu acho que poderia abordar por esse lado aqui. É natural isso, o pregador, ele bate os olhos no texto, ele tem uma mente homilética. Mas até aqui é saudável. O problema é quando você usa isso de forma maldosa. E aí o pastor Augusto Nicodemos, ele disse que quando vai numa igreja e que ele vai ouvir alguém, ele senta no banco e a oração que ele faz é: Senhor, me faz ouvir o sermão como um servo teu. Usa o teu servo para falar o meu coração. Tira de mim qualquer tipo de orgulho, de arrogância, de qualquer coisa. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ser alimentado pela tua palavra. Usa o teu servo que está aí na frente. Que atitude nobre. Que atitude nobre. Porque quem estiver pregando, meu irmão, com Augusto Nicodemos sentado no primeiro banco, ou Hernando Dias Lopes, ou na época o Dr. Russell Shedd ou outros, você sabe da responsabilidade. Mas como eles são humildes, grandes homens de Deus, expositores, doutores na Bíblia, mas também humildes. No dia que o pastor Hernandes estava pregando aqui, quando eu vinha lá de casa com o Dr. Russell Shedd, naquele primeiro congresso que nós tivemos, eu vou revelar os bastidores aqui para vocês, mas é coisa boa. Eu vinha, a gente saiu lá de casa, o Dr. Shedd e o pastor Hernandes, e a gente vinha conversando, e aí o Dr. Shedd disse assim: Pastor Diogo, eu queria pedir uma coisa ao irmão. Aí eu disse: pode dizer, pastor. Ele disse: eu não gostaria de sentar no púlpito, eu queria sentar no primeiro banco para ouvir o Hernandes. Aí o pastor Hernandes olhou para mim assim e disse: aí é covardia, né? Pregar diante do Dr. Shedd. Dr. Shedd, né? E o menino daquela banda, uma banda que tem evangélica aqui de Garanhuns, o cantor da banda disse que uma vez foi convidado para pregar na igreja de Vitória e ele achava que Hernandes não ia estar. E quando ele sentou lá, estava se preparando para o culto e tal, daqui a pouco chegou o pastor Hernandes.
Aí ele disse, meu Deus do céu, estou frito. Quando ele subiu no púlpito, que saudou a igreja, pastor Hernandes cruzou a perna, abriu a Bíblia, pegou uma caneta, ele disse, pronto, me lasquei. Estou perdido. Meus irmãos, veja bem, nós precisamos ter essa atitude nobre de ouvir a palavra, não como esses homens aqui. Eles estavam certos na interpretação, mas eles vão usar aquilo ali para se opor ao Senhor Jesus. E eles dizem, ele blasfema. Por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Corretíssimo. Mas eles perderam a perspectiva, a visão de que eles estavam de fato diante de Deus. É claro que isso aqui não é uma obra humana, é uma obra divina. Só o Senhor pode abrir o nosso entendimento para que a gente entenda que Jesus, aquele carpinteiro, filho de Maria, aquele homem de Nazaré, um homem simples, humilde, que morreu numa cruz, só Deus, através do seu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento para revelar a sua divindade. Senão você não crê. Você não crê em Jesus por uma questão de assentimento intelectual. Não é assentimento intelectual. Você crê em Jesus por uma obra divina, pela ação do Espírito Santo, que abre o seu entendimento. O ateu, ele não se converte por causa de argumentos bem estruturados, por causa da lógica. O ateu, ele se converte porque o Senhor usa aqueles argumentos, a própria lógica, mas abre o seu entendimento para que ele entenda que Jesus é Deus. E aí, passando para a última parte do texto, diz, e Jesus, que é Deus, que conhece a cada um de nós, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Os caras estão pensando, Jesus lê o pensamento deles. Nem assim eles se convertem. Porque você já pensou alguém chegar aqui agora e de repente olhar para você e dizer assim, por que você está pensando isso no seu coração? Você tinha um choque, não tinha? Quem é esse cara? Quem é esse cara? A gente só está acostumado a ver isso nos filmes de Superman, né? Superman é da época de Júlio César, com certeza. Então, quem é esse cara? Jesus, no seu espírito, ele viu o que eles estavam pensando e ele coloca, por que arrazoais? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Agora Jesus vai começar a usar essa expressão Filho do Homem, que em alguns momentos na Bíblia faz referência simplesmente a ele como homem, é uma referência, diríamos assim, para a pessoa humana de Jesus, mas a maneira como Jesus coloca aqui e o contexto que é utilizado é da forma como Daniel e os profetas se referiram. Filho do homem é uma referência à divindade de Jesus. É aquele que era o Filho de Deus, que viria e encarnaria. Então ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, que ele é Deus. Vocês creem que só Deus pode perdoar pecados. Então, para que vocês saibam disso, então disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe por que isso aqui? Porque perdoar pecados é uma ação muito subjetiva. Você concorda com isso? Eu posso dizer assim, Giovana, teu pecado está perdoado. É claro que, como homem, eu posso até declarar isso, mas ela vai continuar pecadora do mesmo jeito, sem o perdão, porque eu não tenho essa autoridade dada por Deus, jamais, de perdoar pecados. Eu posso interceder por ela para que Deus lhe perdoe. Então, quando Jesus diz àquele homem, perdoados estão os seus pecados, os seus pecados, é algo muito subjetivo, é a relação de Deus com ele. Deus perdoou. Aconteceu uma ação ali, mas não tem como você ver, não tem como você colocar no laboratório para você
chegar à conclusão que realmente isso aconteceu, é algo espiritual. Então Jesus agora vai chamar a atenção para algo visível, para essa cura do paralítico, que estava nesse estado aqui, para mostrar a sua autoridade e que ele de fato é Deus e que ele pode sim perdoar pecados. Qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ok, é fácil, posso fazer, qualquer um pode fazer, os escribas podiam fazer. Agora, vamos fazer um desafio aqui. Vocês, escribas, vocês teriam condições de dizer esse paralítico agora, levante e anda? Não. Então, Jesus, como Deus, provando que é Deus, ele se dirige àquele paralítico que todos conheciam, todos daquela cidade conheciam. Aqueles 4 homens estão ali esperando ver aquela cena. Jesus diz, toma o teu leito, vai para a tua casa. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque a autoridade de Jesus de perdoar pecados está sendo agora referendada por um milagre extraordinário. Por isso que eu disse que os milagres não são a essência do evangelho. Os milagres vieram para comprovar, para dar autoridade aos apóstolos, mas não é a essência. Nós não estamos aqui em busca de milagres. Nós já temos esses milagres aqui que provam para nós que Jesus é Deus, que Jesus tem todo o poder, que Jesus tem toda a autoridade. Então eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, expressãozinha que Marcos vem utilizando e vai utilizar muito no texto, no mesmo instante, instantaneamente, imediatamente, Marcos ressalta muito isso. Aqui não é aquela cura de Araque. Eu ordenei que o paralítico seja curado, ele foi para casa, aí daqui a pouco ele começou numa cadeira de roda, começou a ficar em pé um pouquinho e tal, ele está mais ou menos curado. Não é isso não. Não é esse tipo de cura ou de engodo que nós vemos aí nas mídias dos nossos dias. Aquele homem foi curado imediatamente, naquele instante. E diz que ele, naquele instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Não é um milagre às escondidas, não é algo da TV, não, à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Mateus e Lucas colocam que essa multidão que estava presente ali, elas foram possuídas de temor e davam glória a Deus, glorificavam a Deus. Meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar daqui para a nossa vida, para que a gente possa orar e depois participar da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, não esqueça quem é Jesus. Quem é Jesus? Se eu perguntar quem é Jesus para você, o que você vai me dizer? É esse o foco de Marcos. Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Por que você veio aqui nessa noite? O texto está mostrando para nós, desde o capítulo 1 do Evangelho, e em todo o Evangelho, vai mostrar para nós que Ele é Deus. Ele é Deus. E como Deus, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo da nossa fé. Você tem que estar aqui por causa dele. Por causa dele. E nada mais. Segunda coisa. Qual a importância que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Eu louvo a Deus, meus irmãos, por cada um de vocês. Porque eu sei do esforço que alguns de vocês estão fazendo para estar aqui, principalmente num momento como esse de pandemia. Eu sei da coragem de vocês. Eu sei do quanto vocês estão tendo que vencer o medo, que vencer a onda do momento, para poder estar aqui. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado a graça, meus irmãos, na nossa igreja, de ver o retorno dos irmãos presencialmente. Há muitas igrejas
inclusive da nossa cidade, que não estão conseguindo trazer o povo de volta para os cultos presenciais. Não estão conseguindo. É claro que tem N coisas. Por exemplo, os pastores passaram 4 meses falando de culto online, de igreja no lar. E eu já tinha dito aqui para muitos irmãos, e eu ressaltava isso nas lives. Não existe culto online. Você que está nos acompanhando, você tem que tirar um momento para vir à igreja. Nós sabemos da importância da transmissão, mas a transmissão não substitui o culto presencial. Então, eu sempre disse, nós estamos fazendo devocionais online, nós não estamos fazendo culto. O culto é quando a igreja, a assembleia está reunida. Então, muitos pastores passaram 4 meses dizendo para o povo, olha, a igreja em casa, o culto online, aí agora está querendo trazer o povo para o templo. É claro que o povo não vai vir, porque ele ensinou errado. Ele entrou no modismo e acabou atirando no pé. E eu já tinha, pela graça de Deus, com toda a debilidade que eu tenho, eu já tinha vislumbrado isso. Eu dizia aqui para a da Silva e para os irmãos, a gente não pode cair nessa onda do online, porque nós vamos perder a igreja. E tem muito pastor que perdeu a igreja. Tem igrejas aí que abriram o templo para 100 pessoas, está dando 20. Está dando 20, com muita dificuldade. Mas a segunda coisa, e eu não estou dizendo isso aqui para minha glória, meus irmãos, Deus sabe do que eu estou dizendo, mas a segunda coisa, um irmão chegou para mim hoje e disse assim, pastor, sabe por que a igreja está vindo? Não é por causa do Senhor, não é por causa do templo, a igreja está vindo por causa da pregação fiel da palavra de Deus. E eu estou dizendo isso não para minha glória, porque não sou eu somente que prego aqui, nós temos muitos pregadores, nós temos irmãos aqui consagrados, os presbíteros da nossa igreja, que pregam divinamente, homens de Deus que podem subir no púlpito aqui e ministrar a palavra, e a igreja ser edificada e vidas serem transformadas. Mas o que eu estou dizendo é que a prioridade da nossa igreja sempre tem sido a pregação fiel e sistemática da palavra de Deus. E é por isso que as pessoas estão vindo. É por isso que as pessoas estão nos acompanhando nas redes sociais. É por isso que semana após semana, vidas estão sendo alcançadas pelo trabalho que tem sido realizado aqui. Eu falei há poucos dias para os irmãos, era 7 horas da manhã, uma senhora ligou para mim e disse assim, pastor, o senhor é o pastor Diogo? Eu digo, sou. Pastor da igreja do Pirangi? Sim. Olha, eu estou acompanhando vocês no YouTube, nas redes sociais, acompanho o Café com o Pastor e Deus tem abençoado a minha vida e eu queria saber como é que eu posso fazer para ir à igreja. E ela disse, olha, eu me converti ouvindo as suas pregações e as pregações do pastor Augusto Nicodemos. Eu comecei a acompanhar o pastor Augusto Nicodemos no YouTube e aí comecei a pensar em até me mudar para Recife, para ir lá acompanhar o ministério dele. Mas quando eu vi que na minha cidade tinha pregação expositiva e eu comecei a ouvir o Senhor, Deus começou a falar no meu coração, eu não preciso mais ir para Recife, eu vou ficar aqui na igreja do Pirangi. Na mesma hora eu liguei para o pastor Augusto, liguei para ele para contar o testemunho, dar uma palavra de alegria para ele. Eu liguei para ele, disse, reverendo Augusto, ele, reverendo Diogo, eu digo, reverendo, eu estou ligando para o senhor para lhe contar uma bênção, porque às vezes a gente só liga para contar a miséria, né? Estou ligando para o senhor para contar uma bênção. Ele disse, conta a bênção. Disse, pastor, o senhor não tem noção do que Deus tem feito através do seu ministério, do ministério do pastor Hernandes no YouTube. Nós estamos recebendo pessoas da nossa igreja, porque começa a assistir o senhor, assistir o pastor Hernandes, daqui a pouco procura uma igreja bíblica e vem se congregar. E a nossa igreja, como tem essa linha expositiva, reformada, as pessoas estão vindo para ela. E aí o pastor Augusto disse assim, Diogo, você não tem noção como isso foi importante para mim neste momento. Eu estava precisando ouvir isso. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Porque o ministério da internet, ele disse, o ministério da internet é um ministério que a gente não sabe o alcance, o impacto. A gente não consegue medir o impacto. E quando a gente escuta algum relato desse, isso nos dá ânimo, nos dá força para a gente continuar exercendo o ministério. Então, meus irmãos, qual a importância da palavra de Deus para você? O foco de Jesus era a pregação do Evangelho, a ministração da palavra,
Era isso que ele fazia. É isso que nós devemos fazer. É isso que você tem que cobrar do seu pastor. Você que está nos assistindo, não cobre do seu pastor que ele seja um produtor de eventos. Porque o que as igrejas estão querendo hoje dos pastores é isso. Que ele seja esperto, produtor de evento. Quanto mais festa, quanto mais estratégia o pastor souber utilizar, melhor. Não, cobre do seu pastor, que ele seja um homem de Deus, apegado à palavra de Deus, e que ele ministre a palavra de Deus para o seu coração e para o coração da sua família. A palavra de Deus. Mas eu quero terminar dizendo, você tem noção do quanto você também foi curado pelo Senhor? Você não só era um leproso, você era um paraplégico espiritual. Você era um paralítico. Você era alguém que vivia numa situação terrível. E Jesus curou você. Por isso que hoje você pode caminhar para a casa de Deus, que você pode caminhar fazendo a obra de Deus, que você pode adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor fez uma obra muito grande na sua vida. Mas a última aplicação. Cuidado para você não ser como os escribas. Teologia na cabeça, oposição a Cristo no coração. Teologia que não redundou em vida, não transformou a vida, não fez com que aqueles homens reconhecessem Jesus como Filho de Deus. Eles estavam certinhos aqui no que eles estavam defendendo. Eles só não tiveram a revelação completa para ver que aquele que estava ali, mesmo operando sinal e maravilha diante deles, era Deus. Então, não adianta, meu irmão, você ler a Bíblia, você estudar teologia, você até ir para o seminário. Tem muita gente que vai para o seminário e não é crente. Você ser membro de uma igreja, você ser o cara que debate teologia na internet, se você não tem Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus, aquele que é o dono da sua vida. Se você ainda não se rendeu a Jesus. Você pode ser doutor, PhD em teologia, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.